Eu era uma criança muito tímida. Eu fui criado por um pai militar, uma mãe, né, bastante protetiva, ela me protegia bastante, era super protetora. E eu convivi com poucas crianças quando eu era criança, justamente porque meu pai precisava se mudar toda hora, né, como é muito comum nas carreiras de militar. E além disso, eu tinha um perfil mais tranquilo, eu gostava de ficar em casa, eu olhava seriado, televisão e comia bastante guloseima, então eu era um pouquinho gordinho. Então, você imagina a seguinte cena, aquela criança tímida, já com pouca convivência com outras crianças, com mais pessoas, indo para a escola, e aí em sobrepeso. É claro que eu sofri bullying, eu passei por bastante bullying nessa fase da vida, ainda na minha infância. E com o tempo eu fui desenvolvendo uma personalidade tímida, quiçá medrosa. Eu tinha medo até de me separar da minha mãe no supermercado, porque eu não saberia direito como é que eu ia me virar. Isso quando eu era criança. E aí, com o tempo, essa situação foi evoluindo. Veio aquele período na escola em que as crianças começam a ir pra festinha, ter namoradinha e tudo mais, e eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia, eu travava, eu entrava em pânico se eu tivesse que falar com alguma menina. Tinha hipersudorese, ficava super suado embaixo do braço, nervoso, palpitação, travava e não conseguia, eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia ter muitos amigos, eu tinha só um ou dois ali que eram os mais próximos, e assim foi boa parte da minha infância e pré-adolescência. Só que eu nunca me conformei com aquilo, não foi fácil. Eu cheguei a pensar até, passar por momentos difíceis, momentos em que eu pensava até em acabar com tudo aquilo. Eu pensava, nossa, essa vida não presta, não é legal, as pessoas são más, a gente tá aqui para sofrer nesse mundo. Eu tinha muitos pensamentos negativos quanto a mim mesmo, quanto ao mundo, né? Mas uma parte minha não queria desistir, uma parte minha dizia, não, a gente precisa dar um jeito, existe algo a mais, existe algo melhor, a gente pode se superar, a gente pode ser mais do que isso. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, fui para a internet, na época começava a surgir a internet na cidade onde eu morava, né? E aí eu comecei a pesquisar, fui atrás de coisas que me possibilitassem mudar. E foi nesse período em que eu descobri a programação neurolinguística. Eu conheci, então, algo que eu não sabia, mas iria mudar a minha vida ao longo dos próximos anos. E a programação neurolinguística, ela te ensina a usar o seu cérebro, ela ensina você a pensar melhor, ela ensina você a programar o seu cérebro, como se fosse um software, como se a mente fosse, né, o cérebro fosse um hardware do seu computador e tudo que está dentro dela, os seus pensamentos, emoções, é o software, é o programa que roda ali, né? E uma coisa eu sempre questiono, e a verdade é que a programação neurolinguística mudou a minha vida. Naquele momento, quando eu entendi que existia aquela possibilidade, eu comecei a buscar mais, eu fui atrás disso. Eu comecei a estudar esse negócio, a tal de programação neurolinguística. Eu me apaixonei por aquilo, porque existia, afinal, a possibilidade de mudar, de deixar de ser tímido, de deixar de ser medroso. E eu não conseguia fazer isso do jeito normal, né? Tentando, simplesmente tentando, focando, usando o poder da mente consciente, né? E pensando, nossa, agora eu vou deixar de ser tímido, eu vou ir lá e vou falar com aquela menina. Eu não conseguia, não era assim, não é assim que funciona. Eu precisava entender isso, eu precisava entender o meu cérebro, a minha mente. Puxa vida, como é que eu faço para mudar? Será que é possível mudar? Né? A programação neurolinguística, ela trouxe para mim essas respostas. E eu lembro até hoje que na época eu arranjei um estágio, uma bolsa, para estudar programação neurolinguística. Eu fui fazer um estágio na Procuradoria-Geral do Estado, um estágio a nível de ensino médio, com 15 anos de idade. Ganhava uma bolsa, era um valor baixinho na época, mas eu juntei alguns meses daquilo para conseguir fazer um curso de programação neurolinguística e aí então entender um pouco mais sobre isso. Na época a divulgação ainda era muito pequena, tinha muito pouca coisa sobre isso, ninguém falava sobre o assunto. E aí eu tinha que viajar longas distâncias para conseguir fazer alguns cursos, eram poucos os profissionais que trabalhavam com isso naquele período. Mas aquilo lá mudou a minha vida. E o fato é que
em um pequeno momento, né, em uma aplicação de uma técnica em que eu estudei com o meu treinador, o meu professor da época, aquela timidez desapareceu, aquilo sumiu dentro de mim. Eu lembro até hoje como aquilo me impactou. Eu fiquei, nossa, só isso? E ele disse, só isso. Foi algo de 3 minutos que ele fez ali comigo, em um curso. E aí eu fiquei impactado, nossa, será? E eu voltei para minha cidade, e uma semana depois eu já me peguei agindo de formas diferentes, né? E o fato é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção, eu quero trazer para a sua consciência o fato de que existem tecnologias, existem metodologias que são capazes de gerar uma grande mudança na sua vida de uma forma simples e imediata. E pensa comigo, olha que interessante esse raciocínio. A gente está falando muito agora com o Desafio Equilíbrio sobre equilibrar corpo, mente e espírito. Isso é algo que é muito presente na nossa vida aqui no Instituto Host. A gente buscar um equilíbrio integral, né? Dentro dessa visão de que o ser humano ele é holístico, ele é integral. Nós somos compostos por corpo, mente e espírito. E é preciso que tudo isso esteja em harmonia e equilíbrio para que nós tenhamos uma vida plena. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a se questionar sobre o corpo. Primeiro, ok, o corpo, legal. Via de regra, nós temos uma noção do que fazer para ter um corpo saudável, para ter um corpo são, né? A gente estuda na escola, hoje em dia já tem algumas aulinhas aí de educação, né, nutricional. A gente tem pelo common sense, né, pela ideia comum que é propagada na sociedade pela televisão, na família, de que a gente deve privilegiar comida mais saudável, né? Evitar fritura, fast food. E a gente tem, no geral, uma ideia de como o corpo funciona e o que a gente precisa fazer. Atividade física, né? Tem aula de educação física na escola. Então, existe uma preocupação da sociedade, da escola, das instituições, em trazer para você o corpo, né? O cuidado com o corpo, com a saúde do corpo. Ok. E o espiritual é outro aspecto também, né, que a gente está trabalhando. Como é que funciona o espiritual? Também, se você for parar para pensar, existe uma preocupação da sociedade como um todo em trazer alguma educação espiritual para as pessoas. Seja na família, né, quando a mãe e o pai levam a criança até a igreja, até um centro espírita, e já buscam desde cedo trazer uma educação espiritual, né, buscando colocar na cabeça daquela criança que existe algo além, que existe algo maior. Então já existe essa preocupação, né? Às vezes, dependendo da escola onde a criança estuda, existem aulas, existem momentos, né, em que se vai ali na igreja, se reza, se aprende a ter uma educação espiritual. Então, independentemente de religião específica, né, existe no geral uma noção de espiritualidade, uma noção de que existe algo maior, da conexão com o todo, com o divino, com aquilo que não se vê. Mas e a mente? Você já parou para se perguntar isso? Olha que interessante. Em que momento da sua vida alguém estimulou você a entender como a sua mente funciona? A escola nunca ajudou você nisso, provavelmente. E talvez os seus pais tenham de alguma forma tentado passar isso para você, mas via de regra esse não é o comum. O comum é as pessoas não se preocuparem em entender como as suas mentes funcionam, como o seu cérebro funciona, como você processa o mundo, processa a realidade, como eu uso a minha mente da melhor forma para viver de forma plena. É muito provável que ninguém nunca tenha parado para explicar isso para você e talvez você nem tenha se perguntado sobre isso, porque não é intuitivo. O intuitivo é nós vivermos com base naquilo que nos é passado. O intuitivo não é você parar para se perguntar, nossa, como eu faço para mudar a minha mente? Como eu faço para ter um desempenho melhor na minha mente? Esse não é o intuitivo. Mas eu acabei passando por isso. E é por isso que eu brinco que aquele meu período da adolescência, da infância, de todos os desafios que eu passei, foram ao mesmo tempo um tormento, um desafio e ao mesmo tempo uma bênção, porque me trouxeram a possibilidade de conhecer a minha mente, conhecer especificamente a programação neurolinguística, a hipnose, né, e desbravar todo esse mundo invisível, que eu gosto de chamar de o novo mundo invisível de possibilidades. É um mundo quase mágico, porque quando você estuda todas essas tecnologias, essas metodologias, você entende que a mudança ela é possível e ela é imediata, ela é simples, qualquer um pode atingir.
É só seguir uma fórmula. Foi assim que surgiu a programação neurolinguística. Richard Bandler e John Grinder, eles estudaram as pessoas de sucesso, as pessoas que tinham processos mentais eficientes e que levavam a resultados. Por exemplo, a cura rápida de fobia. O que você pode fazer com a PNL? Você pode fazer muita coisa com a PNL. Você pode curar fobias, mudar pensamentos, compulsões, hábito de roer unha. Você elimina ele. É como tirar com uma pinça, cirurgicamente. Você muda esse hábito. Compulsão alimentar, vontade de comer doce sem parar. Até mesmo eu consegui trabalhar mais recentemente em mim uma questão que eu não conseguia mudar. E eu nunca tinha tentado fazer isso com PNL, que é acordar mais disposto. Né? Acordar cedo todos os dias e mais disposto. Eu me reprogramei nesse sentido também. Então, às vezes eu brinco que é quase mágico. Não é mágico, mas é quase mágico. E não é mágico porque é um processo mental, né? Que nos permite ter resultados de todos os tipos. O que você quiser mudar dentro de você, você consegue. Transformar um pensamento, um padrão de ansiedade, um padrão de medo, de fobia, o que quer que seja, você consegue mudar. Ou até mesmo melhorar aquilo que já existe dentro de você. Por exemplo, a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de comunicação, sentimentos, sensações, tudo aquilo que impede você de alguma forma de viver uma vida plena, os seus medos, as suas dores. E quando eu trago esse convite para você, essas ideias, é para que você possa conhecer um mundo em que não existe mais dor, não existe mais sofrimento, porque você entende como usar o seu cérebro, você entende como usar a sua mente, não só para mudar, mas para viver melhor, de uma forma plena, de uma forma equilibrada. Então, eu sempre trago esse convite, eu busco estimular as pessoas para que se conheçam, para que conheçam o funcionamento da sua mente. E voltando ao que eu ia dizer, John Grinder e Richard Bandler, eles estudaram as pessoas que se curaram de fobias de forma natural. Em determinado momento, Richard Bandler ele conta que ele resolveu se desafiar. Ele chamou os profissionais, né, da área da mente que estavam lá na Califórnia na época e perguntou: ok, venham e me digam uma coisa, qual é o maior desafio? O que vocês não conseguem resolver de jeito nenhum? E aí vários disseram: olha, é fobia, é tratamento de pessoas que têm fobia. Ok, aí Richard Bandler, que era um matemático, ele não era um profissional dessa área, né, mas ele era uma pessoa muito boa em estudar padrões, em observar padrões, ele observava muito, né, observa muito. E aí ele decidiu então convidar pessoas que tinham resolvido as fobias. Ele disse: olha, primeiro de tudo, eu vou mudar o foco. Eu não vou colocar o meu foco no que causa a fobia. Para mim não interessa o que causa a fobia. Sinceramente, isso não me importa. O que me importa é o que é que resolve a fobia. O que é que permitiu que as pessoas que tinham fobia não mais tivessem. Como é que elas fizeram esse processo mental para superar essas fobias? E aí ele entrevistou várias dessas pessoas. E como ele era muito bom em observar padrões, ele percebeu: olha, que interessante, existe um padrão de pensamento nessas pessoas. Essas pessoas pensavam A, B, C, D e E. E aí elas começaram a não mais ter aquelas fobias. Ok, e aí ele se perguntou: muito bem, e se eu aplicar esses padrões de pensamento, né? E ele usou uma ferramenta que ele já tinha desenvolvido com base na modelagem de outros profissionais, era o metamodelo de linguagem. Ele usou isso para entender aquele padrão mental, e é isso que a PNL faz, ela entra na mente, ela entende os padrões mentais. Então ele começou a se perguntar: e se eu aplicar isso para outras pessoas, para pessoas que têm fobia? Será que se eu aplicar isso para todas as pessoas que têm fobia, elas se curam das suas fobias? E a resposta foi que sim, porque todos os nossos cérebros, o hardware, ele é igual para todo mundo. O que você precisa é saber usar, e usar da forma certa. Existem sim padrões prevalentes em determinadas pessoas, né? E a gente vai estudar isso a fundo lá na PNL, os sistemas representacionais, né? Mas, de forma geral, o cérebro tende a ser igual, né? O que muda é a forma como nós usamos ele. Então, existe uma forma, sim, que você faz para criar uma fobia e existe uma forma que você faz para desfazer essa fobia. E eu trago esse exemplo para que você entenda como funciona a PNL, o que é a PNL, o que é a programação neurolinguística. E a hipnose, ela anda de mãos dadas, né? Porque a programação neurolinguística, ela estuda muito a fundo a hipnose, e o próprio Bandler, ele vem e diz em um dos livros dele, ele diz: olha, PNL e hipnose são a mesma coisa, de certa forma e tal, né? Então, a hipnose também, ela tem o poder de acelerar resultados na sua vida, na sua mente,
não importa o que seja, só para trazer um exemplo, para trazer para sua consciência, para que você realmente tenha ciência desse mundo novo, como eu chamo, desse mundo de possibilidades. A hipnose, recentemente vem sendo feitos estudos, né, comprovando que crianças vítimas de queimaduras severas tiveram um grau elevado, acentuado de melhora, de cicatrização, quando houve intervenção com o processo de hipnose. Olha que poderoso isso. Então, a hipnose, ela consegue acelerar a cura física. É claro que você não vai deixar de ir ao médico, deixar de fazer o tratamento tradicional, mas esse tipo de poder que está dentro de nós, ele tem a capacidade de acelerar até mesmo a cura, até mesmo a recuperação. E, inclusive, eu já pude testemunhar alguns desses processos. Só para trazer para sua presença, para que você possa imaginar, teve uma aluna nossa no curso de PNL. Ela chegou no curso com uma ferida que não cicatrizava. Aquela ferida só aumentava ao longo do tempo. E ela já vinha preocupada com aquilo. Fazia 3 meses que a ferida só aumentava, não cicatrizava. E aí ela pediu, né, ajuda. Será que a gente consegue trabalhar isso com programação neurolinguística? Eu falei para ela, olha, não existe uma garantia de que isso aqui vai resolver, tá? Você tem que seguir o tratamento médico e tudo mais, mas a gente vai trabalhar sim para usar a sua mente e colocar a sua mente trabalhando a seu favor. E aí a gente trabalhou usando programação neurolinguística. O relato dela, né, daquela aluna, foi que no final de semana seguinte, a ferida já tinha começado a cicatrizar. E aí quando o curso terminou, né, um mês depois, ela já estava com a ferida completamente cicatrizada. Então ela sempre costuma dizer, nossa, a minha cura ela se deu com a programação neurolinguística. Aquilo ali foi o que realmente fez a diferença para mim, né? E ela ainda estava fazendo exames com os médicos e tudo mais. Alguns já tinham dito até que poderia ser uma ação de câncer, enfim, né? E ela conseguiu mudar aquilo. Além disso, tem relatos de pessoas que tinham até pedra nos rins, e a pessoa foi lá, aplicou uma técnica de programação neurolinguística, aquela pedra desapareceu, né? De novo, lembrando que não é nunca para abandonar o tratamento tradicional, mas sim, essas tecnologias auxiliam muito. Outra questão muito comum usada na programação neurolinguística é para resolver questões de alergia, né? Isso é muito comum, é bem comum mesmo. É a mesma técnica que se usa para você resolver uma fobia, você usa para resolver uma alergia, né? Então, tem aí vários exemplos muito próximos de pessoas que conseguiram resolver alergias usando a programação neurolinguística. Então, você pensa, é ilimitado, de verdade é ilimitado. O que você quiser mudar, o que você precisar mudar ou potencializar, você pode. Eu mesmo quero trazer outro exemplo para você de como eu usei a hipnose. Não é nem a programação neurolinguística, a hipnose, na época em que eu estudava para concursos. Eu já acreditava que eu tinha uma boa capacidade de retenção e aprendizagem, mas eu usava um truque. Sempre antes de estudar, eu fazia uma auto-hipnose, né? Eu tive a sorte, como eu falei para você, de conhecer muito cedo toda essa tecnologia. Então eu entrava em estado hipnótico, fazia, né, uma auto-hipnose e eu me autossugestionava, eu vou ter um aprendizado muito melhor, eu vou reter toda essa matéria. E aí eu só precisava estudar uma única vez, um capítulo, uma parte da lei, vamos dizer assim, ou o que quer que fosse. E aí eu tinha todo esse conhecimento disponível para mim na hora da prova, na hora que ele fosse necessário. Então eu usava sim a programação neurolinguística e a hipnose também para potencializar a minha memória. Esses são alguns pequenos exemplos das coisas que eu quero que você saiba que é possível fazer, né? Comportamentos às vezes de raiva, a pessoa que sente muita raiva, tal coisa acontece comigo, eu fico com muita raiva, muito nervoso, muito ansioso, eu não sei o que quer que seja, tudo isso é possível mudar. A mudança ela está ao seu alcance. E hoje em dia essas tecnologias estão aí, mas ainda há muito pouca divulgação. E uma das nossas missões no Instituto Host é propagar esse conhecimento, é levar adiante para que todos possam ter acesso a isso, para que todos possam ter revitalizada a sua esperança em dias melhores, em uma vida melhor, em uma vida verdadeiramente plena. Então, esse é o recado que eu queria deixar para você nesse momento, para que você comece a tomar consciência do que é possível. E a ciência já está começando a comprovar tudo isso. Aos poucos a gente vai trazendo para você também mais ciência
sobre isso, sobre a mente, né? E eu quero deixar esse convite para que você decida assumir o controle da sua mente, de verdade, assumir o controle da sua vida. E você só consegue assumir o controle da sua vida de forma plena se você assumir o controle da sua mente. Porque todos temos mente, assim como todos temos corpo, né? Assim como todos temos uma parte espiritual, todos temos mente. Mas via de regra nós não paramos para estudar minimamente como ela funciona. E dessa vez eu quero que você desperte para isso, para que você tenha uma vida melhor.